deste que é o segundo romance entre variegada obra do José Carlos Moutinho, Triângulo de Memórias. Começo por agradecer mais uma vez à Câmara Municipal da Maia, na pessoa dos doutores Miguel Azevedo e Filipe, por mais uma vez acolherem, no caso, um maiato, um assumido maiato, embora não pareça, porque verdadeiramente José Carlos é um cidadão do mundo, como já vem do Angola e a Mochimo Amié, e particularmente deste triângulo de memórias. Mais ainda porque nasceu em Alverca do Ribatejo, em Vila Franca de Xira. É maiato porque na sua última grande viagem, e eu digo última com alguma reserva, porque o José Carlos Moutinho é sempre imprevisível nesta matéria. Eu escrevi num texto de capa, vão-se fechando os vértices do triângulo, mas o primeiro texto que eu tinha posto na capa era fecham-se, e o José Carlos disse para vão-se fechando, isto porque nunca sabemos verdadeiramente qual é o verdadeiro vértice que se cria na vida do José Carlos, tantas andanças que tem feito. Eu aproveito também para saudar todas as pessoas que vão ler textos. Esses textos serão lidos com episódios narrados neste triângulo de memórias, os que achamos mais interessantes, porventura alguns um pouco longos, porque não quisemos deixar por ler uns que seriam particularmente interessantes. Paulo Rezende, que nos irá acompanhar musicalmente ao longo desta sessão, e um particular beijinho, se me permite, à Ana Bárbara Santo António, grande poetisa, que hoje vai aqui cumprir a função de apresentadora formal deste livro. Eu, justamente por causa disso, queria pedir desculpas particularmente à Ana Bárbara Santo António, também a vós, de alguma forma, porque, porventura, falarei um pouco mais do que seria conveniente um editor falar nesta circunstância, porque a relação que eu fui criando com o José Carlos Moutinho, eu tenho vindo a dizer isto ao longo das muitas edições que temos feito, e a verdade é que cada vez mais se vai solidificando. E, pese embora alguns percalços, algumas zangas que são típicas entre amigos, ela vai se solidificando e o respeito que eu tenho por ele é cada vez maior. Daí eu falarei um pouco mais, também vou falar um bocadinho sobre este triângulo de memórias, o seu livro precedente, o Angola, um bocadinho também sobre o lado poeta do José Carlos Moutinho e sobre a nossa amizade e sobre a forma como o José Carlos Moutinho encara o seu trabalho de escrita, em poesia ou em romance. Eu pedi, há um bocado, fiz esse pequeno comentário antes de pedir à Ana Alvagaria para ler Uma Certa Caçada, porque se vê que o José Carlos Moutinho, sendo essencialmente um poeta, ele é naturalmente um poeta. Aliás, grande parte da sua obra publicada, que eu resumo, começa em 2011 com o Cais da Alma, teve 3 edições, a última em março de 2012, depois lança o romance Angola e a Mochimo Amié, estamos a falar já em 2011 ainda, depois volta à poesia com o Tem Inquietude das Palavras, Cantos da Eternidade de Poesia no ano seguinte, Calmas Margens, Folhas Poéticas e agora fecha com este Triângulo das Memórias. Portanto, estamos a falar num período curto, mas intenso, de 5 anos, em que eu, como editor, eu tenho sempre, o público repete-se, aliás, eu, como editor de muitos autores, acabo por já considerar da minha família muitas das caras que vejo no público, porque a verdade é esta, que o público que há desta nova vaga de grandes autores é o mesmo, e vai acompanhando as novas obras do autor. E naturalmente vou dizer coisas que já anteriormente disse, e peço que me perdoem, mas por serem tão importantes para mim dizê-las, eu correndo o risco de estar a ser repetitivo, entendam isso como um sublinhar desta minha relação com o José Carlos Moutinho. Eu às vezes, quando olho em perspectiva a minha função de editor, e eu que nada escrevo, todos vós sabem, revejo muito nas pessoas que vão escrevendo. E tenho a felicidade de ir acompanhando os
os livros que se vão publicando, os que se mantêm comigo, mesmo os que não se mantêm comigo, vou tendo curiosidade de ver o que é que eles escrevem de novo. O José Carlos Moutinho tem-se mantido comigo, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e agradável, é um sinal de que esta cooperação tem funcionado. Houve aqui uma pequena facadinha com uma edição, não é bem edição pela Amazon, mas que já fui perdoado. E eu lembro-me, em 2011, de um José Carlos Moutinho completamente inexperiente nestas andanças de poesia e de romance, a vir-me com um original que era o posteriormente publicado Cais da Alma, que, como disse, e sublinho, atingiu a terceira edição, com acho que perto de 2000 exemplares vendidos, que é uma meta bastante significativa para um novo poeta, absolutamente novo, como era o José Carlos Moutinho com o Cais da Alma. E vi-o a tremelicar os papéis. Portanto, vi-o como alguém que teve uma vida que em grande parte vem aqui narrada no Triângulo de Memórias, um homem que podia ser isto sem nenhum como é que é dizer? Sem nenhum podia ser meu avô, quase, não é? Boa, já estou a exagerar. Eu tentei, desculpa, mas realmente não cola essa. Podia ser meu pai, pronto. Podia ser meu pai, com a experiência de vida que ele carrega e que se pode ler deste Triângulo de Memórias, através de um conjunto de papéis, há algo que ele se entregou. E quando eu digo que ele se entregou, entregou-se verdadeiramente. O José Carlos Moutinho, às vezes, é acusado por muita gente do universo da poesia e do romance, como sendo demasiado incisivo nas vendas, às vezes até dizem chato, eu prefiro dizer persuasivo. Mas a função da escrita é essa mesma, não faz sentido uma pessoa escrever se não conquista público. Claro que para se vender livros, para atingir um nível de vendas que o José Carlos Moutinho atinge, tem que ser persuasivo, tem que ser ativo, mas em contrapartida, e eu posso dizer isto um bocadinho por acaso, mas eu creio que mesmo considerando que o José Carlos Moutinho, ao longo destas 6 edições, já terá vendido, vamos supor, uns 8.000 livros, deverá ter comprado também perto dessa quantidade, porque ele também está sempre presente nas apresentações de muitos de vós, poetas e escritores. Portanto, e dentro desta família há um bocadinho a necessidade de se ir criando sustentabilidade para as edições. O José Carlos Moutinho leva isso um pouco mais além, mas eu vejo isso como uma grande virtude. E não falo exclusivamente na perspectiva de editor, que obviamente isso me interessa, mas falo sobretudo do facto de que a tudo que o José Carlos Moutinho se entrega-se como deve ser, de corpo e alma. Eu tinha dito então que pedi para a Ana Albergaria ler este texto, porque este texto o José Carlos Moutinho fez o trabalho de casa. O José Carlos Moutinho, que é essencialmente um poeta, que a escrita do romance é complicada, tem mais público, mas é complicada. Estava a comentar, eu acho que a Ana Bárbara vai falar sobre isso até, era a Virginia Woolf que dizia que escrever, mas eu até sublinhei, para escrever um romance, eu disse isso já várias vezes em muitas apresentações, para escrever um romance, embora haja jovens escritores, e eu edito até jovens romancistas, tem que se ter uma bagagem de vida, uma entourage, algo que nos permita trazer algo de interessante para o leitor. E às vezes, um jovem escritor, há algo que perde a incredibilidade. A gente lê e diz assim, ok, não consegue esconder o facto de ter 20 ou 22 anos. Há aqui situações que estão tratadas pela rama. Há exceções, naturalmente que há exceções. Mas o José Carlos Moutinho, como poeta que é, não é um exímio romancista. Isso devo já dizer, e digo tão à vontade que já o disse ao José Carlos Moutinho. Mas tem algo de muito interessante. Ele tratando coisas que são aparentemente mundanas, aparentemente sem interesse, focadas até neste caso, quer do Angola, quer do Triângulo de Memórias, em experiências da sua vida pessoal, e já agora abro aqui o parênteses, este José Branco é o José Carlos Moutinho Branco, não é? Isso, da primeira edição do Angola, chama isso gato escondido com o rabo de fora. Neste caso já nem é isso. Isto é um batalhão de gatos empoleirados na janela e tudo mais. Portanto, o José Branco é o José Carlos Moutinho Branco. Aliás, até ele dirige-se muito na primeira pessoa, depois numa terceira pessoa. Isso faz parte um bocado da singularidade do José Carlos Moutinho.
Mas fez o trabalho de casa e eu nunca não consigo desenvolver essa minha ideia. Porque este pequeno texto, Uma Certa Caçada, é um exemplo flagrante de quem já domina, de quem já lê, de quem já sabe como construir um romance. Porque ele está completamente desconexo da organização do livro. O livro divide-se em duas partes e sequencialmente em 25 capítulos. Este Uma Certa Caçada está completamente descontextualizado. Não está completamente descontextualizado, porque é uma experiência que ele tem e narra, mas está na sequência, no fim do livro, é uma entrada que aqui ele confessa, como ouviram da Ana Albergaria, mesmo no fim do texto, ele diz: José esboçou um nostálgico sorriso de satisfação ao recordar esta história guardada no baú das suas memórias havia alguns anos. Ou seja, isto serviu quase como mote para ele escrever a segunda parte das suas aventuras pelo mundo. E escreve-o de uma forma que é tal credibilidade que falta em alguns. Eu li isto e fiquei enternecido por ter um amigo como José Gás Moutinho, porque há aqui, se repararem, às vezes pode-se não prestar bem atenção, há aqui algo que é quase emocionante. E eu conheço o José Gás Moutinho com esta intensidade há 5 anos, revi-me totalmente nele, com a velha Vítor Sarrasqueta de Sogro na mão. Porque ele viu o veado e queria disparar para o veado, mas não teve coragem de o fazer. Acabou por ser o compadre que abateu o veado. Porque o José Gás Moutinho é assim, o José Gás Moutinho é uma pessoa boa por natureza. Eu não estava a ver a matar o veado. Mas também uma pessoa franca e aberta, porque depois diz que se regalou com o pitel que o veado lhe proporcionou. Portanto, estas coisas têm que ser postas claras, não é? Porque eu também não gosto de matar porcos, e lá em Cabeceiras de Basto, sempre que há lá um esfaqueamento brutal, eu vou logo para o conselho vizinho para não ouvir os gritos do porco, mas depois, quando vem presunto, eu gosto de comer umas fatias, não é? E nesse sentido, o José Gás Moutinho é um bocado assim, quer dizer, mas ele confessa-o nesta sua escrita. Portanto, ele viu o veado, podia disparar com a velha Vítor Sarrasqueta, mas não o fez. Foi o compadre que acabou por... E depois a forma como ele narra o veado, como uma criatura altiva da natureza, ou seja, ele tem quase um bocado de pena do veado ter sido abatido. Pois, embora se tenha depois regalado o respectivo pitel. Este triângulo de memórias é, efetivamente, uma sequela. Isto já tinha ficado em aberto em relação à apresentação, às diferentes apresentações, porque há outra questão importante. Quer dizer, as vendas que o José Gás Moutinho vai conseguindo, isto não acontecem por milagre do Espírito Santo. E Espírito Santo realmente é uma palavra e milagre que não podem andar juntas hoje em dia. Não é? Mas este Angola e a Mochima-Mié fizemos bastantes apresentações, como fizemos todos os livros de poesia. Aliás, está marcado, salvo erro, para o dia 29 de junho, 20 de junho, em Lisboa, a apresentação na Casa do Alentejo deste Triângulo de Memórias. Portanto, este Triângulo de Memórias vem da sequela, se bem se lembram, quem leu, o José Gás Moutinho, isto agora traçando uma perspectiva biográfica, portanto, nasceu em Vila Franca de Xira, foi muito novo, aliás, vem narrado com bastante qualidade, até o momento da partida de um jovem de 7 anos, que a mãe deixa num barco, num vapor em direção a Angola, para casa dos seus irmãos que lá estavam. Há algo pungente nessa narrativa, deixar uma mãe a deixar uma criança de 7 anos ao cuidado de umas pessoas que mal conhecia, para ir num vapor para Luanda, para ter com os irmãos, e este jovem de 7 anos vai por ali fora, e há umas histórias engraçadas acerca de umas laranjas neste Angola e há o Mochima-Mié. Este livro acaba justamente quando ele volta de Angola uma primeira vez. E há muito que contar. É ele que ele passa, é lá em Angola, em Luanda, em Angola, que ele passa grande parte da sua juventude, depois a sua idade de adolescente, adulto, casa, e depois é forçado a vir. E o Triângulo de Memórias começa justamente onde acaba o Angola e a Mochima-Mié. Portanto, esta itinerância, este globetrotter do mundo, começa com uma vinda para a Europa, passagem por Portugal, depois uma ida para o Brasil. Portanto, ele anda, isto é um bocado engraçado, eu costumo sempre olhar com muita atenção às epígrafes que os autores escolhem para os livros.
Sei também que há muitos que escolhem porque acham uma frase bonita e às vezes é completamente descontextualizado o trabalho. O Zé Carlos escolheu 2 inscrições, 2 epígrafes, para abrir o livro. Uma de Lao Tse, que diz que o rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. E depois uma inscrição do Aristóteles que diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Eu não sei bem se é propriamente coragem, digamos, que está por detrás desta itinerância do José Carlos Moutinho e da família. É muito importante isto. Porque ele, na contracapa, fala: o eterno anseio humano pela aventura leva-o a viajar em busca de novos mundos. Se a gente ver temporalmente a vida do José Carlos Moutinho entre Portugal, sua saída muito nova em busca de melhores condições com os seus irmãos em Luanda, depois a vinda já de idade adulta para Portugal, a ida para o Brasil, o retorno a Luanda, a vinda de novo para Portugal e depois de volta para o Brasil, até chegar cá novamente. Aliás, isto vem grafado não, vem um desenho. Eu acho que este triângulo se repetiria inúmeras vezes, não é? Dadas as idas e voltas. Mas se situamos temporalmente, a primeira é por uma necessidade absoluta de uma mãe que tinha ficado entretanto viúva, de querer o melhor para o seu filho, para o José Branco, e mandá-lo achar que em Angola teria melhor futuro com os irmãos, numa terra de futuro. A primeira saída de Angola, curiosamente, não é em 74, não é num período, ou seja, é num período já em que a guerra está instalada, não é Luanda, mas há quase que uma antecipação, e eu aí não consigo deixar de ligar isso ao facto do José Carlos Moutinho ter casado, ter família e ter uma preocupação. Portanto, não se trata também de um ato de coragem. O que está subjacente a isto é sempre uma preocupação de construir o melhor futuro, do melhor sítio que lhe pode proporcionar esse futuro. Ele antecipa, portanto, ele vem para Portugal, depois vai para o Brasil. No Brasil consegue, perante algumas dificuldades de início, mas consegue alguma estabilidade. Acha ainda que no período da Revolução que Luanda ainda pode ser uma hipótese, como muitos dos nossos portugueses nascidos em Angola pensaram que na altura, se as coisas tivessem sido bem feitas, que se poderia voltar à vida. Aliás, aqui neste Triângulo das Memórias é muito engraçado, porque há uma comparação entre o Brasil e o Angola. Se repararem aqui, sempre, ou seja, ele está no Brasil, está bem, mas pensa na paisagem, mesmo quando fala de algumas paisagens do Brasil, compara-as a Angola, depois preocupa-se muito com a violência que existe no Brasil e diz que, apesar de tudo, em Angola poderá ser melhor. Portanto, há aquela ida para Angola, onde ele tem essa perspectiva de construir um futuro que é agorado. E depois há o segundo grande desânimo, que é o vir para Portugal, um Portugal pós-revolução, em que vivíamos. Eu fui-me lembrar muito do meu pai. O meu pai era um homem de esquerda antes do 5 de Abril e um homem de direita depois do 5 de Abril, por incongruente que isto possa parecer. Portanto, ele alimentava uma vontade profunda de que Portugal mudasse e constata, na altura do PREC, isto foi a maior confusão que havia e que todas as esperanças que os portugueses tinham depositado no seu Portugal tinham sido frustradas. E o José Carlos também antecipa isso. E quando vê que a vida não pode proporcionar o futuro para ele e para os seus filhos, retorna para o Brasil com alguma angústia. E depois, quando o Brasil se começa a tornar complicado, na história, neste livro vem narrado em pormenor, em excessivo pormenor, diria até, algumas das razões que levam a uma inquietação do José Carlos Moutinho e da sua Teresa e dos seus sogros e dos seus filhos também, de alguma forma. Apesar de estarem bem no Brasil, estarem muito gratos ao Brasil de retornar a Portugal. E só por uma segunda vez é que acabam por retornar. Bom, mas eu agora já teria entrado mais no território da Ana Bárbara. Eu peço imensa desculpa, Ana Bárbara. O que eu queria aqui deixar é que este livro teve para não ser editado por mim. Nós tivemos uma vergonha muito grande por causa
causa de uns marcadores de um livro. Vejam só em que as coisas chegam. Né? E quando nós depois vamos para casa e pomos as coisas sob perspectiva, dizemos assim, então estamos a estragar uma amizade e uma relação que tem sido tão boa por causa dos marcadores. E é com muita felicidade que eu vejo o José Carlos Moutinho ainda ser editado por mim, porque é um autor que me diz muito. É um autor que me diz muito e no fundo, projeto nele o que eu gostaria de fazer com todos os autores e nem sempre consigo. É criar um forte vínculo de amizade, e de respeito e de solidariedade. E portanto, eu hoje li uma entrevista muito engraçada, isto a propósito, e agora mesmo para acabar, da escrita. Não é uma escrita, é um livro que se lê com muito agrado, porque a história é interessante. E mesmo nas falhas que haja, que possa haver de escrita, eu diria, não sei se será muito comum um editor apontar falhas num livro, mas também não sou um editor muito ortodoxo. Às vezes, tratando-se de casos pessoais, talvez se perca em demasiados detalhes. E isto visto por quem está a ler, mas depois visto as coisas bem vistas, eu acho que a riqueza do livro está, ele agarra-nos justamente por esses pequenos pormenores que qualquer escritor conceituado era capaz de deixar escapar e cortar, e algum editor mais atento era capaz de cortar também. Acaba por ser nesses pequenos pormenores que nós sentimos uma emoção muito grande com este livro e quase que vivemos em sentimentos paracomuns a história que vem narrada deste homem que viveu em tantos lados. Eu hoje estava a dizer que li no Jornal Notícias, vinha uma reportagem sobre os livreiros antigos de Lisboa, e um dizia, isto dos best-sellers, os grandes blockbusters, lemos um e já lemos todos. Isso pode parecer um bocado injusto, mas em parte é verdade. Portanto, este triângulo de memórias acaba por ser mesmo uma lufada de ar fresco. Uma reconciliação do leitor com as coisas importantes e com o gosto. E vão ver, quando pegarem neste triângulo de leituras, pese embora não tenha quase 300 páginas, vão ler num folgo e vão ficar a conhecer melhor o José Branco